Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este episódio Vida Mais Rica. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é o custo invisível de ser empreendedor. E por que o seu negócio não cresce mesmo você trabalhando tanto? Então é um tema muito interessante, muito pertinente e que com certeza você vai tirar muito proveito. Mas antes da gente começar, meu nome é Deise Freitas, eu sou especialista em finanças empresariais e pessoais há mais de 15 anos. Sou autora do livro Mentalidade de Riqueza e Ações de Sucesso, que foi lançado em maio, lá na Bienal Mineira, e está aí disponível para todo o Brasil, está na Amazon, está no Mercado Livre, você pode ir lá conferir. Eu sou especialista e atendo muitas pessoas, muitos empreendedores diariamente, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande valor para você. Queria agradecer aqui a Rádio Empreendedora, que é a rádio que traz sempre assuntos pertinentes, assuntos muito importantes, e para falar de um perfil e de alguém, né, que é o empreendedor brasileiro, que ele é forte, que ele é desafiador e que ele passa por muitos desafios, e é para isso que estamos aqui, para trazer assuntos interessantes para a sua vida e para o seu negócio. Então, vamos lá, vamos começar falando aqui, né, desse episódio tão importante. Vamos saber aqui que custo invisível é esse e por que o seu negócio não cresce. Esse programa semanal, que é o Vida Mais Rica, ele te ensina a viver melhor, né, ganhar melhor, a construir uma liberdade financeira, mesmo, como eu falei, né, o empreendedor ali com aquela vida de muitos desafios. E hoje a gente vai falar algo que ninguém nunca te contou, mas você que decidiu empreender, a verdadeira razão que o seu negócio não cresce no ritmo que você merece. Não é um motivo de falta de vendas, não é a concorrência, não é a crise. O motivo de ele não estar crescendo no ritmo que você gostaria, que você merece, eu chamo de custos invisíveis. E eu vou te mostrar aqui nesse programa como esses custos corroem o seu lucro silenciosamente. Eu sei que você, empreendedor, com certeza já sentiu isso, né? Todos o que eu falo, o que eu atendo, eles me dizem: Deise, eu trabalho muito, eu produzo muito, eu sou correria, tô sempre correndo atrás, mas chega no final do mês, não parece, né, o resultado no final do mês não vem na mesma proporção do esforço que ele colocou ali um mês inteiro para o negócio dele. Então ele trabalha muito, ele produz muito, mas chega no final do mês, você está cansado e não se sente realizado. Eu sei que isso gera frustração, gera ansiedade e uma sensação de que tem alguma coisa errada e você não sabe o porquê. A boa notícia é que isso tem solução. E a má notícia é que a maioria das pessoas nunca olharam mesmo para essa situação, nem para esse ponto. Então fica uma verdade oculta, né? É como se a gente tivesse ali uma venda sobre os nossos olhos. A gente não consegue enxergar com clareza. Até ver um olhar ali de fora e diz: opa, eu estou conseguindo ver, mas você não está vendo. Sabe, uma garrafa é como se o empreendedor estivesse dentro dessa garrafa e ele estivesse tentando ler o rótulo que está pregado na garrafa, só que ele não consegue ler o rótulo porque ele está dentro da garrafa. Aí vem alguém de fora, olha para o rótulo e consegue fazer toda a leitura. Então, muitas vezes o empreendedor ele está ali dentro da correria mesmo dele, do dia a dia, do negócio, dos pagamentos, das vendas, e ele não consegue, de fato, ler o rótulo, porque ele está dentro da garrafa. Então, estou aqui hoje, né, para falar exatamente sobre isso. Para ler o rótulo para você. Então, o rótulo está dizendo ali, ó, custos invisíveis que estão drenando o seu lucro. Então, eu vou dar aqui 3 custos invisíveis que estão drenando o seu lucro, que talvez você
até diga, não, não acho que é. Ai, Daisy, não sei. Mas confia em mim, é isso. Né? Há mais de 15 anos eu vivo isso e eu atendo diariamente pessoas, empreendedores e negócios que passam por situações assim desafiadoras. Então, o maior desafio aqui, o passo 1 que eu coloquei, o maior desafio que o empreendedor enfrenta é com ele mesmo. Não é inicialmente a economia, nem a concorrência, mas é uma luta, um comportamento com ele mesmo. E que comportamento é esse? A mistura da vida pessoal com a vida empresarial, né? E assim, é muito comum, né, principalmente no início do negócio, você se entrega tanto ao negócio que você tá dentro do negócio, o negócio tá dentro de você, tá tudo ali junto, misturado. Principalmente no início também, que você tá aportando dinheiro, você tá investindo no negócio. Então, tudo ali se apresenta de forma única e misturada. Mas esse padrão ele vai permanecendo e cria um hábito ao longo de anos, e esse hábito vai prejudicando a empresa à medida com que ela vai crescendo, e ela deveria crescer e lucrar, porém ela não lucra e não consegue perceber por que não está lucrando. Então, esse comportamento é um erro muito comum, é um erro que talvez pareça até simples, mas ele é um erro que custa muito caro. Então, por exemplo, quem nunca já pagou alguma coisa com cartão da empresa, aniversário do filho, parcela do carro? Então, você vai tirando ali o lucro da empresa sem perceber. E como está tudo misturado, também você não tem a clareza das suas finanças, você como pessoa física, e das finanças como pessoa jurídica. Você não consegue perceber separadamente um e outro. A esticada retirada, que parece pouco, chega no final do mês, é um rombo, muitas vezes, no caixa da empresa. Então, precisamos falar desses pontos, precisamos sim modificar esse comportamento para que as finanças da sua empresa e as suas finanças pessoais, ela também venha virar o jogo. Então, tem alguns pontos aqui que eu quero tocar, né? Alguns pontos aqui de alerta. Então, você já fique aí, presta atenção se você se encaixa dentro dessa situação. Então, já são situações de alarme, né? Opa, precisa mudar. Então, falta de Prolabore. Você aí, empreendedor, você tem um Prolabore fixo? Você tem a sua retirada fixa por mês? Ou é aleatório? Ou é quando dá? Tem mês que é mais, tem mês que é menos. Às vezes você não sabe nem o quanto é, porque não tem definição. Você vai retirando e usando, e como eu falei, tá tudo muito misturado. Você fica com falta de definição, você não tem Prolabore. Ou seja, é tudo misturado. Outro ponto, a empresa arcando despesas pessoais, né? Que eu falei. Ela paga suas contas, paga uma conta ali e tá tudo misturado. E essa confusão entre o negócio e a sua vida. Então, a empresa, ela perde força quando ela carrega um peso que não é dela. Então, a empresa, ela tem o caixa dela, as despesas dela. Ela é uma pessoa jurídica e você é uma pessoa diferente dela física. Então, as duas, elas têm que coexistir, mas elas têm que viver nesses pontos bem separadamente para haver o equilíbrio. Então, esse é um ponto muito importante, a mistura finanças pessoais com as finanças da empresa. O outro ponto muito comum também que eu observo é a falta de precificação baseada no lucro. É muito comum o empreendedor ele se basear, né, no preço do serviço dele, do produto dele, pela concorrência, pelo mercado, né? Fulano ali tá cobrando tanto, é a média do que cobram com relação a esse serviço ou produto, eu vou cobrar nessa média, mas você cobra olhando o outro e não olhando a própria realidade financeira. Você não sabe como o outro conseguiu aquele preço, ou talvez ele conseguiu em volume, né? Comprou em volume, conseguiu uma redução e conseguiu diminuir o preço, enfim. Você não sabe o que está necessariamente no outro para que ele chegasse àquele preço.
Então você cobra baseado no outro e não baseado em você, e isso não reflete a sua realidade. Então, o preço ele não pode ser através de achismo, eu acho que, não pode ser emocional, não pode ser baseado no medo. Pô, se eu não cobrar aqui, se eu não cobrar isso, ninguém vai comprar de mim, né? Eu vou perder venda, ninguém vai querer. Então, o preço ele precisa ser baseado em uma estratégia. Que estratégia é essa e como elaborar esse preço? O preço ele tem a ver com seus custos. Seu custo fixo, aquele que você vai ter todo mês, e os variáveis que acontecem também, que aumentam, que diminuem. Então, o preço tem que considerar tudo que você gasta, por isso você tem que ter clareza financeira, né? E já pegando a ponte do que a gente falou anteriormente, se tiver tudo misturado, essa clareza já dificulta. Tem que estar baseado nos seus impostos. Quais são os impostos que você paga, que você precisa pagar? Qual é a margem de lucro mínima que você precisa? Então, você pode, a determinados produtos, ter uma margem maior, uma margem menor, e o somatório delas, a gente fazer ali um equilíbrio e precificar sustentando um crescimento. Não adianta também você estar ali só no mínimo, no mínimo, no mínimo, e é tudo tão enxuto, é tudo tão mínimo que você nem tem força para poder reinvestir no negócio, para financiar e buscar ali um crescimento, porque tá tudo muito na conta. Então o preço ele também tem que pensar no futuro da sua empresa, no crescimento da sua empresa. Então assim, eu tenho clientes que vendiam muito, só que cada vez, quanto mais ele vendia, mais de prejuízo ele ficava. E ele não conseguia entender o porquê. Ele diz, Deise, como é que eu posso estar no prejuízo se cada vez mais eu tô vendendo mais? É, né, um paradoxo, né? Que a gente acha que quanto mais a gente vender, mais lucro a gente vai estar. Mas assim, as vendas dele não acompanhavam a tributação que ele precisava pagar, as mudanças que foram necessárias para que ele vendesse mais. Esse crescimento não estava pagando o custo desse crescimento. Então, quanto mais ele vendia, maior era o custo dele e ele ficava no prejuízo. Então, é um ponto interessante. Então, um ponto 1, a gente falou de mistura, né, de finanças pessoais com empresarial, essa do preço, e 3, compras e gastos impulsivos, né? Compras emocionais, que eu chamo, gosto muito desse termo, compra emocional. O empreendedor, o que é que eu observo, né, na prática? Ele vive no limite emocional. Né? Quando o emocional dele está no limite, ele está muito sob pressão do negócio, na verdade o negócio já toma grande parte ali da energia dele, e ainda tem as outras questões, né? Tem família, filhos, esposo, marido, vida social, enfim, né? Tem as outras esferas da vida, né? Mas vamos focar aqui no negócio. Ele já vive em constante pressão, mudanças, economia, concorrência, preço, né, inflação, as coisas aumentam, então ele tem que pensar em vender mais, mas as coisas estão cada vez mais caras. Enfim, marketing, ele tem milhões de coisas na cabeça dele, ele está em constante pressão. Então, essa constante pressão, o que é que eu observo? Eu que estudo, né, comportamento e finanças, e eu digo sempre que finanças é comportamento, é emoção. Quando a gente está sob pressão, a gente tenta o quê? Aliviar a nossa pressão. Existem várias formas de fazer esse alívio, né? Um deles, economicamente falando, são compras desnecessárias. Então, assinatura que você não usa, equipamentos que você não precisava, mas que na flor do momento você achou que aquele equipamento ia ser benéfico para o seu negócio, ia mudar o seu jogo, mas na verdade você só estava sob pressão naquele momento e não era nada daquilo, e depois você percebeu que não foi nada daquilo. Então, são as compras emocionais. E acaba que a empresa ela vira uma terapia. E eu digo sempre, quando o dono está ansioso, a empresa sangra dinheiro. Porque a empresa, ele é a energia da empresa. E quando ele toma más decisões, a empresa sofre, né? A empresa sangra dinheiro. Então, outro ponto que eu acho muito interessante é essa questão de você pensar mesmo no seu equilíbrio emocional,
psicológico, de você, eu sei que é um desafiador, né? São muitos papéis, mas você tentar aliviar o estresse, aliviar a rotina, olhar também outras áreas da sua vida e tentar reequilibrar, que eu sei que não é fácil, mas que a gente tem que buscar esse equilíbrio não só para a sua saúde, mas para a saúde da empresa. E o interessante de tudo isso é que são coisas que estão ali acontecendo e que não estão perceptíveis, né? Por isso que eu falei que são gastos invisíveis. E isso é profundamente, assim, é comportamento, né? Então, a gente está vivendo no automático, né? Os empreendedores estão vivendo no automático. Você está apagando um incêndio todos os dias, você perde a visão do que realmente importa. Porque tá todo dia, é um leão por dia que você tem que matar, é um incêndio por dia que você tem que sanar. Então, você tá sempre sobre limite, você tá ali no limite. Então, o empreendedor trabalha para dentro da empresa, mas não trabalha sobre a empresa. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Então, o que é necessário, né? O que a gente precisa ver como empreendedor? Que excesso de tarefas acaba limitando a nossa visão estratégica. E quando a gente também não tem tempo para nada, a gente também não tem tempo para olhar os números. Quando a gente não olha os números, a gente não consegue basear as nossas decisões de forma que existe um fundamento ali por trás. Então, é isso que acontece, né? Então, muitas vezes tem outros fatores ali associados, né? Essa questão de não olhar para os números, ocorre também com frequência o medo de encarar a realidade, então ele evita, né? Existem outros fatores, mas de maneira geral você precisa ter tempo. E você precisa ter uma rotina financeira. Então, essa falta de rotina, né, acarreta isso também. Essa crença porque o empreendedor, ele é o cara visionário, né? Ele tá pensando no futuro, ele é o que enxerga algo quando ninguém enxergou ainda, quando todo mundo muitas vezes fala, nossa, isso não vai dar certo, que loucura, ele tá vendo mais na frente. Só que às vezes isso pode trabalhar contra ele. Se ele tiver uma crença, que um dia vai sobrar dinheiro, não, isso é só agora, é só uma fase, mas no futuro vai passar. Então, se você vê que esse futuro se repete, isso é um ponto de atenção, né? Então, o problema não é esforço, mas é essa clareza que não existe. E se não existe clareza, não existe lucro. Então é aí que vem a virada de chave. Mas, Daisy, o que realmente fazer para o negócio crescer? Então eu vou te dizer, com toda a propriedade que eu tenho, com toda a minha bagagem, com todos os meus conhecimentos e com todas as pessoas que eu atendo, que o negócio cresce quando o dono cresce. Essa é a verdade. Guarda essa dentro de você. Eu vou repetir de novo. O negócio cresce quando o dono cresce. O negócio prospera quando o dono se organiza. Entende? Então, o método mais poderoso para você aumentar o seu lucro não está em vender mais, propriamente dito, né? Não é apenas isso, mas em você gastar melhor, em você ter melhores estratégias, entende? Então, você precisa de clareza, você precisa identificar, né? Eu sou até repetitiva às vezes nessa questão de clareza, né? Você precisa de ter clareza, Por quê? Porque eu atendo empreendedor e eu vejo que ele não tem essa clareza. Ou ele acha que tem, mas na hora isso aqui, não tem os números, não tem isso claro na mente dele. Então eu bato muito nessa questão, nessa tecla. E a lucratividade tem que ser uma prioridade. Você quer vender, você quer faturar, mas você precisa lucrar. Você precisa lucrar. Vender mais não é a solução. Você precisa ter lucro. E um lucro que sustente essa expansão, né? E cuidar para que essas decisões, né, com base na clareza, você vai começar a tomar decisões menos emocionais e mais racionais,
né? E você vai gerar uma organização, vai ser uma organização que gera riqueza e não a emoção dentro do caos. Então separe aí 20 minutinhos por semana, olhe seu fluxo, reveja suas decisões. A organização financeira, ela não tem que ser também engessada, chata, burocrática demais. Não, a organização financeira, ela tem que ser um fator libertador na sua vida. Libertador. Então, todo empreendedor tem dentro dele uma força de criação enorme. Ele cria soluções, cria oportunidades. Você gera um impacto na vida das pessoas. E não só isso, você gera riqueza. E riqueza não nasce só de trabalhar mais e mais. Riqueza nasce de trabalhar com clareza. Então, quando você enxerga os custos invisíveis, você recupera o controle, você pega o lucro e a paz. E aí é que o seu negócio cresce. E a sua vida cresce junto, pode ter certeza. Então é essa mensagem que eu queria deixar hoje para você. E se você quer aprender ainda mais como direcionar o seu negócio, como direcionar suas finanças, fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor, sobrar dinheiro e transformar o seu negócio numa máquina de lucro, já me segue nas redes sociais, no Instagram. O meu @ é daisyfreitas.finanças. Me segue, eu estou aqui toda semana, aqui na Rádio Empreendedora e aqui no YouTube também, né? Se vocês quiserem acompanhar pelo YouTube, também vai ter. E lá pela rádio também, siga lá o @ Rádio Empreendedora. E obrigada pela sua companhia e até a próxima. Vamos comigo e vamos fazer uma vida mais rica juntos.